De volta nesse segundo vídeo. Tá saindo um pouquinho tarde, mas é porque eu precisei esperar a edição do programa na Globo. Porque eu queria saber que tipo de enfoque eles dariam para aquela conversa do Davi com a Isabelle. Porque na internet, especialmente lá no Twitter, na X.com, como alguns gostam de dizer, compararam o Davi com o Marcus Harter. Sinceramente, não tem como comparar os dois. Marcus Harter cometeu um crime. O Davi tá sendo tóxico, tá sendo abusivo. De fato, quando ele faz algumas cobranças com relação a Isabelle. Mas, ao mesmo tempo, não foi só ele que fez essa cobrança. O Davi, ele está errado e na maneira como ele está fazendo essa cobrança da Isabelle. Porque ele fica muito ali incisivo em cima dela, ele fica muito ali cobrando as posições dela. Mas ele não é o único que está fazendo essa cobrança dela. Depois da conversa que ela teve com o Davi, ela foi conversar com a Bia e com a Alane. Nessa conversa da Bia com a Alane, inclusive, a coisa ficou bem clara. A Isabelle não quer pensar no jogo. Faltando 1,5 para o programa acabar, 1,5. Anotem isso. A Isabelle ainda não tem prioridades. Falta 1,5 para a gente saber quem vai ser o novo milionário do Brasil, quem é que vai ganhar este programa. E a Isabelle não sabe quem são as pessoas que ela vai priorizar. Isso, para mim, é uma mostra de uma pessoa que não está comprometida com esse jogo. É apenas de uma pessoa que está lá para aparecer e não de uma pessoa que está lá para de fato se entregar para aquele jogo, para estar participando daquilo. Porque, querendo ou não, a cada paredão que vier neste momento, porque a gente está numa semana turbo, a gente está se aproximando do fim do programa, cada vez mais o posicionamento vai ter que ser cobrado dela. Isso não é uma cobrança que o Davi está fazendo dela, não é uma cobrança que as meninas ou o Matheus estão fazendo dela. É uma cobrança que o próprio jogo está fazendo dela. A Isabelle se omitiu deste jogo a temporada inteira. Foram 86 dias, ela se omitiu. Agora ela está sendo cobrada a jogar. Agora ela está sendo cobrada a fazer aquilo que se esperava que ela fosse fazer nesta temporada. Jogar. E não tem pra onde ela possa fugir. Na conversa que ela teve com a Bia e com a Alane, por exemplo, ela relatou que ela tem muita dificuldade em ter que definir prioridades, porque ela não queria ter que escolher ninguém, não queria ter que votar em ninguém e tal. Mas você vai fazer o que agora? A Alane, inclusive, jogou ali para a Isabelle, que provavelmente amanhã elas terão que votar nelas mesmas, inclusive. A Alane sacou que se um dos dois, tanto o Buda quanto a Giovana, vencerem o paredão, a prova do líder, um vai indicar o outro ao paredão. Porque é inevitável, inclusive, que um vá parar no paredão, seja pelo voto da casa, seja por alguma outra dinâmica. Não tem, então, para onde escapar. Como não tem para onde escapar, o Buda daria essa cartada para justamente forçarem as meninas a terem que votar entre si, para forçar o Davi a ter que votar entre si, para ter que forçar o Matheus a ter que votar entre si. E a Isabelle ainda nessa coisa de que não sabe, tem que analisar, tem que pensar. Amanhã, vai deixar para fazer isso amanhã, na hora de votar? Eu acho que está na hora dela começar a pensar nisso, né? Enfim, vamos lá dar uma comentada no que aconteceu nessa conversa da Isabelle com a Bia. Foi uma conversa, não foi tão longa assim, mas foi relativamente esclarecedora sobre alguns pontos relacionados à dificuldade que a Isabelle tem de enfrentar um jogo que está se colocando na cara dela e que ela precisa fazer, porque senão ela vai acabar sendo engolida. E é isso que a gente está vendo acontecer. Um pouquinho antes da conversa da Isabelle com as meninas, teve uma conversa do Buda com o Bila. Nessa conversa dos dois, o Buda se mostrou muito, mas muito decepcionado, inclusive.
ele reclamou que a Camila, a esposa dele, ex-esposa nesse momento, sumiu, que ela não deu mais as caras. E aí o Bila disse que ele não quer mais se entregar, que ele tá ali, é um cara que não quer se entregar para esse jogo, que não quer mais se entregar, que quer continuar lutando. Aí o Buda disse também que ele quer continuar lutando, que ele quer continuar acreditando que ele tem condições de vencer este jogo. Só que ele falou pro Bila: eu não tenho mais de onde tirar forças. Eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Ele fala que a mulher dele sumiu, que a Camila deve estar sofrendo muito aqui fora, que as pessoas devem estar reconhecendo ela pelas ruas. Então ele realmente não sabe mais o que fazer, ele não sabe mais de onde tirar a energia que ele precisa para continuar lutando. Porque sem essa força que, pelo menos, ele atribuiu a Camila, ele não consegue. Aí ele falou que a Camila é muito reservada, e aí o fato dela estar aparecendo nos vídeos, nas fotos que eles mandam para ele, pode ter tido algum tipo de exposição negativa para ela. E aí ele disse que ele imagina que ela saiu pra rua para comprar alguma coisa e as pessoas reconheceram ela, e aí começaram a pedir para seguir ela em rede social, e que ele escolheu estar lá, ele quis estar lá. Então que ela deu a maior força para ele estar lá, mas que ele sempre soube que ela queria ficar no anonimato, que ela queria manter a vida que ela tinha antes. E aí ele diz que a cabeça dele tá pirando, porque se ele fica pensando se ele fez algum mal pra ela, e aí ele fica com essa coisa na cabeça que ele não consegue entender o porquê que ela sumiu. Aí ele só colocou na cabeça dela que ela está se sentindo mal de alguma maneira com alguma coisa que ele fez dentro do programa. E aí ele admitiu que ele não consegue mais dormir em paz desde o dia que ele foi anjo e ele não recebeu um vídeo com a imagem dela. E depois isso foi se agravando quando teve aquela dinâmica lá do patrocinador, que eles receberam os ovos de Páscoa e não veio a foto dela. E agora, na liderança dele, que ele não viu a foto dela lá. E assim, eu acho que tá muito claro pro Buda que aconteceu alguma coisa aqui fora da Camila se negar a enviar uma foto, uma imagem dela. Eu pensaria isso, inclusive. Pensa só. Ele foi anjo 2 outras vezes antes de toda essa situação envolvendo a Camila. Ele foi líder, inclusive, outras vezes também. Então, nas outras vezes, tava de boa as fotos da Camila lá no quarto do líder. Tava de boa os vídeos que ele recebeu dela. E aí, de repente, do nada isso some. Eu pensaria, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa de errado aí. Então, o Buda, ele tá meio que negando de si mesmo que tenha acontecido alguma coisa. Mas a gente sabe que aconteceu aqui fora. A gente sabe o que é que ele vai encontrar. A Camila falou hoje no programa do SBT, o Chega Mais, disse que ela quer, ela pessoalmente, dar esta notícia para ele no bate-papo do eliminado. Que ela quer falar isso para ele. Me parece que a Camila está muito mais magoada com o que aconteceu, porque talvez ele não tenha percebido que ele quebrou o pacto que os dois fizeram ali. E agora, ele vai fazer o que com relação a isso? Talvez se ele colocasse a cabeça dele um pouquinho no lugar, ele entendesse mais isso aí. E aí depois desse bate-papo que ele teve com o Bila, veio esse bate-papo da Alane com a Bia. E o top 5, essa coisa de top 5, porque de tarde o Davi conversou com elas. E aí ela disse que eles precisam pensar agora. E se de repente tivesse uma dinâmica aí, ela teria que indicar ali quem é o seu top 5. Quem são as pessoas que você colocaria ali no seu top 5, pessoas que você considera que são prioridades para você. E aí ela disse que ela gosta muito da Isabelle, que ela gosta muito do Davi, mas que ela não sabe em quem ela colocaria. Ela, por exemplo, disse que se eles precisarem votar entre si, o Davi vai votar nela. Então, ele já falou, inclusive, quando disse que no top 5 ela estaria na 5ª posição. Então, ele não vai votar na Isabelle, ele vai votar nela.
E aí depois ela falou pra Bia que entre a Giovanna e ela, a Isabelle votaria nela e não votaria na Giovanna. E aí a Alane diz que ela percebe que a Isabelle é muito amiga da Giovanna e que ela respeita isso, que tá tudo bem, mas que se fosse entre a Isabelle escolher entre votar, por exemplo, na Bia e na Alane, a Isabelle votaria na Alane e não na Bia. E aí a Alane continua, ela disse, tendo em vista, sabendo que os dois votariam em mim, e eu não tenho certeza sobre a Isabelle, que ela disse que tem muito mais troca com o Davi, então o Davi seria o quarto lugar no pódio dela. Mas que ela também gosta muito da Isabelle, pelo fato da Isabelle ser do norte, e que pra ela, quanto mais uma mulher do norte for com ela mais perto da final desse jogo, melhor pra ela. Porque isso seria uma coisa extra-jogo, seria uma coisa ali pra mostrar pro público que as mulheres do norte podem se unir. Só que ela fala que pra ela isso é um jogo muito difícil e que ela não sabe quem dos dois ela votaria, quem dos dois ela escolheria, inclusive, nessa dinâmica. Que vai acontecer, não tem como não acontecer, esse momento vai chegar. Aí a Bia fala também que pra ela é muito difícil votar no Bila, porque ela gosta muito dele, mas que ela só faz isso porque os dois estão em lados opostos desse jogo. E aí ela fala que independente do jogo, independente de tudo que aconteceu ali dentro do BBB, quando ela olha pro Bila, ela diz que ela vê Deus, ela diz que até o Davi falou a mesma coisa. Então ela fala que ela acredita que o Bila tem boas intenções, que o Bila é uma pessoa boa, que o Bila tem muita fé nas coisas que ele faz. Então que ele vai ter muito sucesso aqui fora, que vai ter muita coisa esperando por ele, e que ela imagina que ele vai continuar o grande sucesso dele e tal. Só que ali dentro é jogo, e o fato dos dois estarem de lados opostos facilita ela ter que votar, mesmo doendo. E aí ela disse que dói muito estar nas festas e ver ele ser homenageado quando as músicas dele estão tocando, e ela não poder se aproximar dele, não poder abraçar. Quem tá vendo a festa do Top 8 tá vendo que ele tá sendo homenageado como todos os outros, e aí ela pelo menos pôde se aproximar, pôde conversar um pouquinho com ele. E aí a Isabelle e as meninas começaram a conversar sobre isso. A Isabelle disse que ela ainda tá numa situação muito complicada de entender essa coisa do pódio. Ela disse ainda que não entende como é que vai ser esse jogo. As meninas concluíram, por exemplo, que elas ainda têm 3 adversários dentro da casa antes delas precisarem se votar, mas que elas precisam estar preparadas para o momento em que isso for acontecer. Aí a Bia chama a Isabelle e diz que elas precisam trabalhar com os fatos, que eles ainda têm 3 adversários ali dentro e que antes de votarem neles mesmos, eles ainda vão poder votar na outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, eles precisam estar preparados, porque ali é um jogo e não dá para ficar tampando o sol com a peneira, que tem que estar preparado, porque no caso deles precisarem se votar, então eles já sabem mais ou menos para onde eles vão, já sabem qual é o caminho que eles vão tomar. Aí a Isabelle diz que amanhã vão ser 2 pessoas. Aí a Bia disse, não, pode ser que continue 3. Aí a Isabelle diz que pra ela o Davi não sai, não tem como o Davi sair. Aí a Isabelle contou pra Bia e pra Alane a conversa que ela teve com o Davi. E ela disse que ela estava muito confusa com relação ao pódio. Ela disse que ela chorou nessa conversa sobre o pódio. Aí a Alane disse pra ela que é muito ruim isso de top, que ela tenta colocar isso numa balança, só que a balança fica ali sem pender para um lado só, então ela não sabe como ela vai avaliar essa situação. Ela diz que tem muitas coisas que pendem para o lado do Davi, por ele ser o 4º lugar, que ela mesmo colocou, que tem coisas que pendem muito para Isabelle ser o 4º lugar dela também, e que isso é muito ruim. E aí a Isabelle confessa para as meninas que ela não pensou que a esta altura do jogo ela teria que organizar esse pensamento. Só que aí não tem por onde escapar, porque você vai ter que organizar todo esse pensamento. As coisas estão se encaminhando para isso.
Aí ela disse que ela vai ter que se organizar, mas que ao mesmo tempo é uma coisa sem controle, que ela não sabe e que para ela tudo vai acontecer de forma natural. Então ela fica pensando que ela pode tentar encaixar as pessoas nesses lugares. E aí ela tá dizendo, meu Deus, eu tô falando aqui com essas pessoas, isso já é um compromisso? E aí ela fala, eu assinei um documento, será que eu posso voltar atrás e mudar isso aqui? E aí ela continua dizendo ali, porque uma parte da conversa que ela teve com o Davi foi que ela disse que ela não queria falar sobre o pódio dela para as fadas, que ela se arrependeu de ter aberto esse pódio para eles. E aí ela confessou isso para as meninas também. Ela disse que ela falou, mas ela queria voltar atrás, porque ela não queria ter falado sobre o pódio dela. E aí ela fica pensando, será que em algum momento eu vou poder voltar atrás? Será que em algum momento eu vou poder mudar a ordem das coisas? Aí é claro que vai. Isso não é uma sentença de morte, não é uma sentença que você vai ter que cumprir. Você pode alterar as coisas no meio do caminho, você pode recalcular a sua rota. É isso que o jogo pede, inclusive. Aí a Bia disse que a verdade da Alane é a verdade da Alane, que a verdade da Isabelle é a verdade da Isabelle. E a Isabelle quem dita as regras sobre as verdades dela. Aí a Alane disse que ali é um jogo, que é um jogo onde as coisas estão sendo gravadas. Mas lá fora, ela disse que teve momentos da vida dela e decisões que ela precisou pensar 2 vezes e que ela chegou à conclusão que não era aquilo e que era outra coisa. E aí a Bia disse que é muito delicado quando o Davi pergunta para ela quem é o top 4 dela, porque isso para ela soa também bastante incisivo. Aí a Isabelle disse que ela falou isso pro Davi e que ela não queria falar do Davi pelas costas, que ela ia conversar com ele de novo, mas para dizer assim que talvez ela precise de mais tempo para decidir isso. Aí ela falou que o Davi ralha ela, que depois ela ralha o Davi e que é natural eles estarem ali porque eles são amigos e tal. E ela queria perguntar, inclusive, para as meninas se é natural na conversa delas, elas falarem essa coisa de pódio, elas falarem essa coisa de para onde o jogo tá indo. Aí a Alane contou para Isabelle que o Davi entrou nesse assunto, perguntou para elas quem é o top 4, quem é o top 5. Aí ela falou pro Davi que ela continua sem saber. E aí ela responde também para Isabelle que ela já se conectou com o Davi há muito mais tempo do que ela se conectou com a Isabelle. E que pelo fato dela ter se conectado com a Isabelle por causa da identificação das duas serem do norte, isso também tem um peso para ela. E aí ela tá em dúvidas sobre quem ela colocaria ali num 4º lugar, porque ela sabe que também a Isabelle é muito amiga da Giovanna. E aí ela disse logo na cara da Isabelle que essa decisão de pódio, que essa decisão não vai ser sobre ela gostar ou não das pessoas, vai ser sobre a razão, vai ser sobre quem a Isabelle escolheria para salvar na hora que ela precisasse votar. Ela votaria em mim para salvar a Giovanna? Aí a Isabelle confessou que ela não sabe, que talvez ela não votasse na Alane para salvar a Giovanna. E aí a Alane diz que eu não tô perguntando isso para você. Eu quero que você saiba que é isso que você tem que pensar, que você tem que estar preparada. Você não é obrigada a falar sobre algo que você não está confortável para falar. E aí a Isabelle responde para a Alane e disse que ela ainda tá confusa porque eles criaram essa conexão agora e tem essa coisa de top que ela precisa organizar, que ela precisa entender, que ela acha que não é isso tudo, mas ao mesmo tempo o Davi cobra muito isso dela. E aí ela tem que refletir melhor sobre essa questão das prioridades. E aí ela reflete ali de novo, gente, faltando 15 dias, ela ainda tá pensando que é prioridade dela. Aí ela disse que essa questão das prioridades são coisas muito importantes, mas que ela não sabe quem são as prioridades dela de verdade. E aí a Alane disse que estava tudo bem, que ela pode se dar ao direito de não saber quem são as prioridades dela. Aí a Isabelle responde para a Alane que também está tudo bem se dar ao direito de não responder, porque isso é libertador. Se dá ao direito de dizer que ela não sabe quem são as suas prioridades.
Só que aí a Alane faz um alerta pra ela, ó. Se o Lucas for o líder, se ele for inteligente, ele vai botar a Giovana no paredão, porque ele sabe que a Giovana vai pro paredão de qualquer jeito. Ele tá imune. Ele vai fazer com que a gente se vote. Se isso acontecer amanhã, se o Bin sair e um deles for um líder, se eles forem inteligentes, eles já colocam o outro no paredão. E a gente vai ter que escolher, vai ter que se votar. E aí a Bia responde para a Isabelle que elas precisam estar preparadas para esse momento. E aí a Isabelle olhou para as duas e disse assim: você vota em mim ou você vota em mim? A Alane disse que ela não sabe e a Bia disse que ela não sabe. Mas depois de terem ouvido da Isabelle que ela mesma falou que ela não sabe quem são as prioridades dela, fica muito mais fácil, inclusive para a Alane e para a Bia, votarem nela. Se eu não sei se eu sou prioridade dela, então pra que eu vou ficar escondendo? Pra que eu vou tentar, então, agradar se eu sei que ela não é minha prioridade? Se eu sei que em algum momento ela pode votar em mim? Melhor que eu vote antes, inclusive. Então, a Isabelle precisa muito, mas muito, começar a entrar no jogo. Ela está sendo cobrada a entrar no jogo. Não é o Davi que está cobrando ela de entrar no jogo. É o próprio jogo que está cobrando isso dela. Faltando um pouquinho mais de 12 dias para o programa acabar, você ainda não saber para onde você está indo, eu acho que nesta altura é muito complicado. Eu acho que a Isabelle vai precisar rever muita coisa sobre o que ela está fazendo aí no BBB. Porque isso que a Giovana e o Buda traçaram de estratégia, que a Alane sacou que vai acontecer, não tem para onde escapar. A gente sabe que isto vai acontecer. A gente sabe que não tem para onde escapar. A gente sabe que vai ser isso mesmo. Eles vão dar esta última cartada. Eles vão forçar as meninas a votarem entre si. Vai ser interessante a gente ver este momento, inclusive, tá? Vai ser interessantíssimo. E aí, depois dessa conversa toda delas, teve lá a preparação para a festa do Top 8, uma festa em homenagem. Essa festa não aconteceu no gramado, essa festa acontece lá naquele espaço multiuso. Aí teve um show lá, acústico, do Paulo Ricardo. Inclusive, teve muita gente falando nas redes sociais que o Paulo Ricardo abraçou todo mundo, mas não abraçou o Davi. Paulo Ricardo tava lá e ele se despediu de todo mundo, mas não abraçou o Davi. Então muita gente ficou chateada com isso, muita gente ficou bastante chateado com essa atitude do Paulo Ricardo. E aí as pessoas estão cobrando isso, lá na rede social dele tá todo mundo falando que ele não devia fazer isso, que ele não foi profissional e tal. Tá o maior bafafá nas redes sociais nesse momento. Mas fizeram ali uma homenagem para todos eles, pegaram vídeos de inscrição deles, mostraram os momentos aí no telão, como é que foi toda a chamada que passou na televisão deles, a história deles. Aí todo mundo chorou, todo mundo se emocionou, todo mundo ali se sentiu homenageado, porque era uma festa em homenagem a eles. Todos brindaram e assim foi o que aconteceu no BBB nas últimas horas. A festa tá rolando no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá tendo shows virtuais, porque muitos artistas resolveram fazer shows virtuais mesmo, inclusive artistas internacionais. Então, e por isso que eles fizeram nesse espaço multiuso. O que vai acontecer no BBB hoje, quinta-feira? Vai ter a eliminação do Bila, que é o mais provável. Todas as enquetes dizem isso, inclusive é o mais esperado. Talvez não seja mais com aquela grande rejeição, porque muita gente nas redes sociais tá colocando o Davi, tá rejeitando o Davi, tá botando o Davi como comparando ele com o Marcos Harter. Então tá o maior bafafá nas redes por causa disso também. Muito provavelmente Bila vai ser eliminado ali com uns 75% até menos por cento. Vai ter uma nova prova do líder. Muito provavelmente esta nova prova do líder vai ser vencida ali pelo Bila, pelo Buda ou pela Giovana. Porque a própria Alane falou ali nessa conversa com a Isabelle. Vamos ser sinceros que a gente não tem sorte para essa prova do líder? Então não tem sorte mesmo, vou fazer o quê?
Então, muito provavelmente vai ser vencida por um dos dois. E aí, um vai colocar o outro no paredão e elas vão ter que votar nelas mesmas. Eu falei na live que isto poderia acontecer e falei em outros vídeos também. Muito provavelmente é o que nós vamos ver a partir de amanhã. Mas vai que a coisa muda, vai aí que alguma das fadas vença essa prova do líder. E aí as coisas não precisam ser todo o drama que a Isabelle, a Alane e a Bia viveram nessas horas, em todo esse vídeo que eu contei pra vocês, hein? Tudo ainda pode acontecer, nada está tão perdido. E pelo menos uma coisa eu tenho pra dizer pra vocês sobre o BBB 24. Tá muito melhor do que o 23 a essa altura, viu? Tá imprevisível, tá legalzinho de ver. Não tá aquela coisa completamente desenhada como a gente viu ali no BBB 23. Então tem muita coisa ainda pra acontecer. Amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo e uma live pra gente comentar aí a edição do programa, pra gente comentar a eliminação do Bila, pra gente comentar a prova do líder e pra gente comentar aí como é que as coisas vão ser. Não vai ter paredão amanhã, vai ser na sexta-feira, mas a gente já pode dar uma especuladinha. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.